Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa comunhão com os irmãos. Tu Amém. és o Criador do céu e da terra, o Alfa Amém. e o Ômega, Senhor, nos ajuda, que o teu Espírito Santo possa nos trazer luz nessa manhã, Amém. através do irmão Vitor e dos Amém. demais irmãos, nos compartilhar, que o Senhor possa Amém. estar introduzindo a tua palavra para que nós possamos ser obedientes e fazermos parte da salvação que está em Cristo Jesus. Ajuda-nos Amém. neste momento em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Uma alegria. Realmente o assunto é muito rico, né, irmãos? Nós iniciamos a reunião anterior falando sobre a armadura de Deus, né? E podemos falar assim que é uma figura apenas para expressar a importância de nós estarmos revestidos com a verdade. Amém. Essa figura é tão forte falar armadura, né? Que realmente quando você vai falar da armadura de Deus, precisa você olhar cada item detalhadamente. E nós abordamos, né, dois itens da armadura. Uma delas foi a questão da cinta da justiça, né? Podemos até ler de novo Efésios 6, né? Eu mesmo que leio aqui para ganhar tempo, Efésios 6, versículos 13 ao 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estar, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deus seja louvado. Então, Amém. tomar a armadura de Deus, irmãos, é tão importante porque nós precisamos estar apercebidos que os dias são maus e nós estamos numa luta espiritual. Nós falamos que quando você fala da armadura de Deus e estar numa luta, não é um ambiente para a carne. Ou seja, quando nós falamos de luta espiritual, nunca é no terreno da carne. E nós, para isso, nós fomos lá, os irmãos lembram, nós fomos ler lá em 2 de Coríntios, né, capítulo 10, versículo 4 e 5, que diz que as armas de nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então, essas armas, irmãos, nós precisamos ratificar, reiterar e ainda ficar mais firme nisso aí, não pertence à carne. Essas armas, essa armadura não é na esfera da carne, irmãos. Então, isso, toda a implicação que significa isso não é nós lutarmos por coisas da carne. É uma luta no ambiente espiritual. Por isso que dizem, para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Irmãos, nós sabemos, irmãos, que nós não conseguimos vencer coisa nenhuma. Você vê que essa vitória ou esse vencer é permanecer naquele que venceu? Ó, lembra 1 de Verdade. João, capítulo 5, versículo 4? Podemos ir lá, agora sim podemos ir, né, irmãos, lá. Vamos lá, que é muito rico esse versículo. E o irmão já deu um spoiler aqui no João João 5. 17, né, 14, que nós vamos lá também, mas 1 de João, capítulo 5, versículos 4 e 5, irmãos. Diz assim: porque todo aquele nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence ao mundo, irmãos, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Irmãos, Mesmo. nós, por nós mesmos, não conseguimos vencer,
Por isso que essa vitória, ou esse vencer, é permanecer aquele que venceu. Você viu a diferença agora? A sensação é como que nós que estamos lutando. Na verdade, irmão, nós estamos perseverando naquele que venceu. Essa é a grande diferença. Amém. E o que o inimigo de Deus, e que também é o nosso inimigo, tenta fazer é nos tirar de essa vitória. Você sabia, irmãos? Porque nessa vitória, que é uma pessoa, é que nós temos a realidade do que Deus fez em Cristo Jesus. Isso, irmão, é impressionante porque eu falo para os irmãos, quando nós fomos lá em 2 Coríntios 10, a irmã Lília até compartilhou, né? Que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você está vendo, irmãos? Então, é tão importante nós resistirmos no dia mal, porque quando você permanece naquela vitória, você permanece no conhecimento de Deus, que é Cristo Jesus. Isso, irmãos, é encorajador, porque não parte de nós, de alguma ação nossa, mas em quem nós estamos. Você vê a diferença agora? Irmãos, o irmão Mauri, ele compartilhou antes de começar, João, vamos lá, João 17, vamos ler, porque é muito bom esse versículo, 14 ao 17. Eu vou pedir para algum irmão ler, por favor, João 17, versículos 14 ao 17. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, Sim, porque eles não são do mundo, irmão, isso. como também nós não somos. Amém. Não peço que o tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Amém. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. 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 Glória a Deus. E a maneira com que Deus faz com que nós perseveremos na fé é através da palavra da verdade. Essa palavra da verdade é figurado pelas armas da nossa milícia, que não são carnais. Essa verdade do evangelho está representado por todos os itens da armadura de Deus. Acredita, irmão? Mostrando cada lado delas. Nós falamos, irmãos, sobre a cinta, que essa cinta representava especificamente o que, irmãos? Essa cinta tinha que estar cingida, porque era a verdade. E nós explanamos e falamos alguma coisa, mas era para entrar mais ainda, né? Mas por causa do tempo, se eu entrar de novo, nós não vamos conseguir terminar. E dessa vez eu preciso terminar, irmãos. E nós falamos também da couraça da justiça. Essa couraça da justiça nos protegia aquilo que está feito em Cristo, o lado da verdade. Sabe, irmão, nós precisamos conhecer a verdade de todos os lados. A verdade do evangelho, ele tem vários lados. E é representado por várias coisas. Um lado deles é a couraça. A verdade do evangelho também é representado pela cinta. A verdade do evangelho, irmãos, também é representado como um capacete. A verdade do evangelho também é apresentado como os calçados. Irmãos, a verdade do evangelho também é representado por um escudo da fé, viu, irmãos? E por Amém. último, a verdade também é apresentado como uma espada do Espírito. Por Amém. isso, irmãos, que nós somos levados a orar. Você vê, oração é o resultado daquilo que nós estamos vivendo. Por isso, irmãos, antes de começar a falar disso, nós precisamos nos contextualizar. E você sabe que as perguntas exegésicas, né, quando você vai desenvolver, é como dizer assim, você está vendo daqui pertinho as coisas, né? Mas o exegesis, ele faz um zoom para trás, para você se localizar. Então, você olha de cima, por exemplo, para quem foi escrito esse livro, irmãos? Quem é o autor desse livro? Qual foi o propósito desse livro?
todas essas perguntas nós precisamos para ter mais força ainda, para descrever com mais certeza, com mais segurança, o que é a armadura de Deus. E, irmãos, nós precisamos lembrar o início da igreja de Éfeso. Olha que interessante, irmãos, porque quando você vai nos primeiros capítulos do livro de Efésios, da carta aos Efésios, existe um contexto que o próprio, vamos falar assim, a própria igreja ela estava vivendo. Por exemplo, para você entender, né? Quando você pega um telefone e começa a falar com alguém, né? E outra pessoa está ouvindo, um terceiro está ouvindo, e eu começo a falar com essa pessoa, essa pessoa que está perto de mim, ele não consegue ouvir o que está do outro lado, certo? Mas ele ouve o que eu estou falando. Então pensa assim, a epístola aos Efésios, a carta aos Efésios, é como se fosse que você está ouvindo só do lado que ele está falando. Mas você não está ouvindo do outro lado a pessoa. Você não sabe a situação, a circunstância que ele está vivendo, entende? Por isso que é importante, irmão, entendermos qual que era a situação da igreja em Éfeso, o começo dela. E eu vou fazer rápido, para não atrasar muito. Mais ou menos, não vamos lá. Não precisa os irmãos ir lá, né? Mas começa em Atos dos Apóstolos, logicamente, capítulo 18, né? E o começo da igreja em Éfeso é extraordinária. Ele começa no versículo 8, 18, 8 de Atos dos Apóstolos. Sabe como é o começo dela? Quando Paulo foi nessa segunda viagem missionária, ele começa desse jeito. Mas Crispo, que era o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe diz: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Por quê, irmãos? Porque tenho muito povo nessa cidade. Irmão, você vê como Amém. que é o começo da igreja em Corinto, a igreja em Éfeso? Foi o principal da sinagoga que se converteu. Eu estou empolgado. Porque é Que extraordinário, irmão. Você palavra, hein? sabe, Paulo estava com muita dificuldade de. Quando ele entrava, lembra, irmãos? Vai nos apóstolos, vai lá na carta em Atos, você vai ver que ele entra na sinagoga, é só briga. Não é briga? É briga para cá, expulsão para lá, muita oposição. Mas, irmão, ele entrou lá na sinagoga e o principal se converteu. E toda a sua família. Você acredita, irmão? Que começo! E ainda o Senhor fortalece, não te cales, fala, porque eu tenho muito povo nessa cidade. O Senhor está falando isso para o nosso coração, irmãos. Irmão, Amém, não te irmão. amedrente, Amém. fala, irmão, porque o Senhor tem muito povo nessa cidade. Cada um de nós tem que falar desse jeito. Irmãos, quem diria que Crispo se ia converter, né, irmãos? Impressionante, não é? Agora você vê Atos 18, 19 e 20, chegados a Éfeso, deixou-os ali, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes eles que permaneça ali mais algum tempo. Você acredita que os judeus falaram isso para Paulo? Ao contrário, mandavam ir embora toda hora, né? Não é verdade, irmãos? Assim foi a segunda viagem. Agora, na terceira viagem, que esse aqui é interessante, no capítulo 19. Irmão, quando Deus começa a fazer coisas nas pessoas, nas famílias, irmão, você acha que o diabo vai ficar de boa? Aí ele vai ficar tranquilinho que você está trazendo das trevas para a luz as pessoas, convertendo elas? Não, irmãos, vai se levantar oposição. Toda vez que nós andarmos no Espírito querendo fazer a vontade de Deus, vamos ter contradição de pecadores. Perseguição contra aqueles que realmente estão querendo viver piadosamente. Está Amém. garantido, irmão. Todo aquele que quiser viver piadosamente serão perseguidos. Está garantido. Capítulo 19 agora. Ó, versículo 8. Nós limos, sim, 18 agora. 19, 8.
Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo apartou-se dele, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. E aqui aparece por primeira vez a escola de Tirano, porque na sinagoga começou muito bem, mas ali começou a se levantar pessoas opondo-se ao evangelho, irmãos. E por causa dele, olha como que o Senhor é sábio. O que que ele fez? Você ficar querer convencer as pessoas, vai dar mais problema, irmão. Você retira logo. Parte para... Ó, o que que ele pegou os discípulos e foi para outro lugar. Não adianta mais ficar naquele lugar. Ele começou bem lá. Não começou? Começou bem. Mas chegou um momento, irmão, que o negócio começou a se opor, ia falar mal do caminho, ia confundir o que estão ouvindo. É melhor você sair dali. Com os que creem, logicamente. Porque ali ele levou os discípulos para onde? Para a escola de Tirano. Você viu como que é o negócio? Ó, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia muitos milagres. Ó, que impressionante. Ó, versículo 10. Durou isto por espaços de 2 anos. Olha quanto tempo ele ficou lá em Éfeso, irmão. Dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouviam a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Ou seja, através de Éfeso, pela influência da igreja em Éfeso, pelo que estava acontecendo em Éfeso, o evangelho começou a se propagar na região, irmão. Você viu que impressionante o começo da igreja em Éfeso, irmão? Não é extraordinário? Muito bom. Ó, e você vê, irmãos, aqui ainda no capítulo 19, versículos 18 e 20. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Olha, irmão, olha o poder do evangelho. A pessoa se convertendo, falando assim: "Eu sou pecador, eu não presto", confessando publicamente suas obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas naquela cidade, reunidos os seus livros, ou queimaram diante de todo. O evangelho está fazendo isso, irmão. Calculados os seus preços, achou-se que montavam 50 mil denários. Não sei quanto que representa em dinheiro de hoje, 500 mas não mil, é pouco dinheiro. viu, Vitor? É, O que é. corresponde a 500 mil dólares. Oi, tá vendo? Olha essa informação, tá vendo que influência? Mas você vê o resultado do evangelho ali? O que o Senhor estava fazendo através da palavra do evangelho? Ô, irmãos, você vê em Paulo alguém vestido com a armadura de Deus. Porque mesmo debaixo da oposição, porque isso que nós vamos tentar transmitir hoje, né? Quando você está num contexto, irmão, da armadura de Deus, é porque você já viveu o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4 de Efésios. E em capítulo 4 de Efésios, Paulo ele vai insistir no nosso andar como filho de luz, despojar desse velho homem, revestir do novo homem. Mostra a vida progressiva de alguém que está envolvido com o evangelho. O evangelho, ele é salvador. Mas o evangelho não é para você entender e conhecer, é para viver ele. Por isso que ele tem que influenciar a nossa vida. Para nós termos um resultado na nossa vida, como Paulo teve no começo da igreja em Éfeso, nessas suas viagens missionárias, ele precisa estar totalmente envolvido. Mas você vê como que é. O evangelho calça isso, irmãos. Mas qual o ponto de partida? Nós podemos dizer assim: nós vamos abrir a nossa boca e vai acontecer isso? Não. O que o evangelho faz é influenciar nosso viver, todo o nosso viver, nosso andar, irmãos. Para nós ter a experiência de estar revestido com essa armadura, irmão, nós precisamos caminhar para a maturidade espiritual. Para nós identificarmos que estamos numa luta espiritual, irmãos, precisa nossos olhos estar abertos para nós discernirmos o tempo que nós estamos vivendo. E você vê como que é importante, irmão, porque às vezes nós vivemos uma vida cristã como se foi que nós estamos de férias. Mas, na verdade, o Senhor nos leva a ter experiências espirituais. O irmão Mauri retratou isso, né?
que a gente não está vestido, né, com a armadura, não percebe as coisas. Então, nossa trajetória, nossa caminhada espiritual, nós precisamos nos revestir das armaduras. Mas, irmãos, o Senhor tem influenciado diretamente nosso viver. E o viver familiar, o viver particular, meu cotidiano no meu ambiente de trabalho, com as pessoas que me relaciono, qual é o nosso viver? Como é o nosso viver? Temos nós dado testemunho no nosso viver de que nós somos realmente de Deus? Então, irmãos, essa influência do evangelho não é para fora primeiro é para nós. Quando você vê o resultado da Amém, conversão da irmão. igreja e o que aconteceu lá, e esses magos se convertendo e tudo que acontecia, você vê que impressionante. Nós lemos ali, né? Ó, é muito surpreendente isso aqui, irmão. Versículo 11. E Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários. Aí você vê como que é a motivação. A motivação era milagres ali? Não, era o evangelho, irmãos. E como Amém. consequência, havia tudo isso, irmão. O pacote vinha tudo junto. Mas a preocupação de Paulo, por que acontecia nas mãos dele tudo isso? Porque ele estava focado na vontade de Deus. Deus queria salvar as pessoas, não fazer milagres. Milagres é para testemunhar que Deus estava. Hoje nós não temos isso, milagres. Hoje começa, por nossa mão, Deus começa a fazer milagres, as pessoas não vão ver o Senhor. Vão ver a nós por milagres. Mas lá era a promessa que esses sinais seguiriam aos que crescem. Lembra que o senhor falou isso? Paulo não era deste mundo. Paulo estava vivendo como alguém que era comissionado da parte de Deus para o evangelho. Amém. Então, isso é extraordinário, irmãos, porque isso é verdadeiro. Ao começo da igreja em Éfeso, não é extraordinário? Vamos prosseguir aqui. Maravilha, irmão. Atos 19, 18 e 20. Muitos dos que creram viveram confessando e denunciando. Aqui já limos, né? Agora, irmãos, você sabe que uma coisa que sempre fiquei muito impressionado é capítulo 20 de Atos, né? Porque, irmãos, Paulo tinha muita preocupação pela igreja. Porque ele lembra que na sua terceira viagem, ele vai se despedir agora. Porque ele sabia, o Espírito tinha mostrado para ele que ele ia ser preso em Jerusalém. E que não mais ia ver aqueles irmãos. Mas ele chama, capítulo 20, o que ele vai fazer, Paulo? Versículos 17. De Mileto mandou Éfeso a chamar os presbíteros da igreja, né? Olha que impressionante. E quando se encontraram com ele, dize-vos, bem sabeis como fui e como me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações que pela cilada dos judeus, olha, irmão, me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente. E também, irmãos, de casa em casa. Olha que lindo. De casa em casa, testificando tanto judeus como gregos ao arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto para os irmãos, Amém, irmão. Paulo não estava revestido dessa armadura, irmão? Olha, que impressionante, irmão. Que coisa extraordinária, luta, né, hein? irmãos? Que luta. Muito bom, realmente. Mas, irmãos, a preocupação de Paulo não era sem fundamento, né, irmãos? Ele estava preocupado pela igreja nele. Versículo 22. E agora, constrangido, meu espírito voa para Jerusalém, não sabendo que ali me encontrará. Mas ele vai falar assim, versículo 20. Acontecerá. Isso. Versículo 21. Testificando tanto judeus como gregos ao arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, constrangido meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo,
contanto que complete a minha carreira. Oi, irmão, e o ministério que recebi do Senhor Amém. Jesus para testemunhar o evangelho da graça de nosso Deus. Amém, Amém. irmão. Que Amém. impressionante, Aleluia. né? Algum irmão para ler Impressionante. versículos 25, 26, 20, até o 36. 25 até o 36, por favor. Agora eu sei que tu é de 20 mesmo, é Atos 20, né? Isso, irmão. 25 ao 30. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e para dar herança entre todos os que são santificados. Que coisa, né? Que Meu coisa, Deus do irmão. céu. Irmãos, você sabe que depois da partida dele, né? Sabia o que ia acontecer. Ele sabia, né? Que realmente penetrariam lobo, rapaz, lobos ferozes, que não poupariam o rebanho de Deus, né? E isso aqui, irmãos, vamos falar assim, depois disso você vai ver o desdobramento da igreja, do que aconteceu com Paulo, ele ficou de fato preso em Roma, e foi ali, nesse contexto, que ele escreveu a carta ou a epístola aos Efésios, né? Parece tão negativo aquilo, né? Mas assim, quanto positivo ficou para nós? Porque se Paulo talvez tivesse liberdade, não teríamos essa oportunidade de ter essa epístola tão rica, irmãos. Não é verdade? Verdade. Mas você vê, irmãos, que a chamada de atenção que eu queria fazer para os irmãos é que a nossa luta espiritual é para conservar o que nós temos recebido em Cristo. Porque o Amém. inimigo de Deus, a estratégia do inimigo de Deus, é tirar a nós do caminho, da verdade. E para ele, ele tem uma estratégia muito simples agora. No passado, irmãos, todo mundo lembra que veio perseguições para os crentes. Tanto é que depois da morte e ressurreição, depois que os apóstolos morreram, veio a grande perseguição contra os cristãos. Mas o que aconteceu, irmãos? Quanto mais cristãos eram martirizados, mais cristãos apareciam. Quanto mais ele matava, mais se convertiram ao Senhor. Aí ele pensou, aí ele falou, o inimigo de Deus, né? É astuto, né? Ele falou assim: tá vendo? Não adianta, hein? Eu mato esses aqui, não tem medo, não. Não se importa com a vida deles. Mais crente aparece. Eu vou mudar a estratégia. Estratégia dele, irmãos, é acrescentar alguma coisa para o evangelho. É nos desviar da verdade do evangelho. Nossa luta espiritual tem dois lados. Tem nossa vida cotidiana, que nós experimentamos a oposição, porque nós não somos desse mundo, como nós lemos os versículos. E o mundo nos odeia, porque nós não somos desse mundo. E quando nós estamos em Cristo, e às vezes nem sequer abrimos nossa boca, mas as pessoas são incomodadas por isso. Como Paulo vai falar em capítulo 2 de 2 de Coríntios, que nós somos a fragrância de Cristo, do conhecimento de Cristo. Porque para aqueles que são salvos, é fragrância de vida. Mas para aqueles que se perdem, somos fragrância de morte. Então incomoda, existe essa luta. Mas a principal luta espiritual, irmãos, é conservar o que nós temos recebido em Cristo, irmão. Amém. Porque isso, irmãos, é a nossa vitória. Perseverar naquilo que nós temos recebido pelo Espírito.
Aleluia. Você vê, irmão, se você está andando nesse caminho que te leva à glória, que te leva à manifestação e à ressurreição. Mas se você se desviar só um pouquinho, irmãos, lá na frente você foi longe daquilo que Deus tinha trazado. O evangelho tem só um endereço, que é Deus mesmo, Ele Amém. mesmo. O Amém. conteúdo do evangelho, irmão, é aquilo que Deus fez. E ontem nós falando com os irmãos, foi muito rica a comunhão, né, irmãos? Foi demais ontem, nós compartilhamos sobre a fé, né? E nós falamos assim que a fé tem endereço. Qual que é a natureza da fé? Irmãos, embora exista uma deturpação do que a fé, do que envolve a fé, a pessoa banalizou essa palavra fé. Você percebeu? Porque a gente diz assim, eu tenho fé em Cristo. Mas, sabe, eles têm fé em Cristo para a realização de alguma coisa que eles têm desejo muito forte. E não é verdade isso. O endereço da fé é uma pessoa. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor, E é consumador da fé. consumador da fé. Irmãos, eu queria ler com vocês rapidinho, antes de começar lá, Colossenses, capítulo 2. Olha o que vai falar, irmãos. Um versículo que é muito conhecido, né? Versículo 7. Diz assim, Colossenses 2:7. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé. Vou ler de novo. Nele, radicados, edificados e confirmados na fé. Amém. Irmãos, que coisa maravilhosa, irmãos. Perseverar até o fim na fé. Olha como continua falando. Crescendo, ó, e ainda confirmado na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em nações de graça, irmãos. E para isto é muito importante, versículo 4. Olha como vai falar, versículo 4. Assim digo para que ninguém vos engane. Ó, e assim digo para que ninguém vos engane. Versículo 8 agora. Cuidado! Cuidado, irmãos! Tá falando desse jeito. Cuidado, irmãos! Aê, Que tá ninguém divertido, vos irmão. venha enredar. Que é isso, irmão? Ó, o versículo 16, olha o que fala 16. Ninguém, pois, vos julgue. Olha que isso, irmão. Você está vendo? Meu Senhor. Versículo 18. Ninguém se faça árbitro entre vós. Que exortação para ficar firmes, arraigados e alicerçados em Cristo. Amém. Amém. Irmãos, esse é o foco da armadura de Deus. Não adianta, irmãos. O principal objetivo de nós estarmos revestidos é permanecer firmes diante da cilada, diante do ataque. O ataque do diabo é para te tirar de Cristo, irmão. Você acredita que é para isso? Porque Que Em coisa, irmão. Cristo é impressionante. Agora sim, vamos para lá, irmão, porque senão vou me empolgar aqui e não vamos fazer de novo. Vamos lá. É, realmente, irmãos, é preciosa a palavra, né? Eu vou abrir aqui o PowerPoint. Tem um versículo de saída aqui. Olha que impressionante esse versículo, irmão. No para Efésios, né? Não, aqui, 2 Timóteo 2, 3 e 7. Aqui eu coloquei um desenho aqui, ó. Ah, esse aqui é forte, hein? Aqui você tá com a espada aqui, e você tem a armadura de Deus, e aqui você tem o Ó, diabo, né? Está Mas aparecendo ele outra pegou. tela. Oi? Está aparecendo outra tela aí, acho. Tá. ah, Colossenses. tá aparecendo todo o seu estudo aqui, É, não Não, Ah, no meu está não aparece tudo? aparecendo o The Word. Ah, então. isso. Deixa eu ver aqui, então. tá com duplicidade aí, a parte de cima e de baixo, né? Ah, sim. Não, é a mesma tela, é o The Word, só que está falando aqui, Colossenses 2, aqui, verso 1. Peraí, então. É bom que vocês falem aí, porque senão eu não ia conseguir ver. Deixa eu sair aqui e vou entrar de novo, então. É, vamos ver se agora. Abriu?
Aí, Abriu. abriu. Agora sim. Esse está vendo essa imagem aqui, não? Uhum. Aqui você vê o diabo pegou o escudo do camarada, viu? É, e com o símbolo da cruz ainda, hein? É, você viu com quem? Olha esse versículo aqui, irmão. Algum irmão para ler, por favor. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Isso. Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Amém. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser. E agora o Vitor está na minha frente aqui para ler o resto. O Ah, lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que tenho Que acabo de te acabo dizer. de e dizer. acabo de dizer, porque Isso. tá tampado para mim aqui, irmão. Ah, Porque o Senhor dará compreensão em todas as coisas. Amém. amém. Irmãos, está garantido para nós que se nós temos um coração voltado para agradar ao Senhor, nós queremos a vontade de Deus. Então, falar da armadura de Deus tem um endereço. Alguém que quer fazer a vontade de Deus. Somente você pode vestir essa armadura quando você quer realmente ao Senhor e fazer a sua vontade, como um bom soldado, como um Amém. atleta e como um lavrador. Você está vendo, irmão? Que bom, hein? Ó, aqui nós vimos os Amém, irmão. seis componentes, né? Cinto da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação, espada do espírito e oração. Vocês vão ver a oração que tremenda, irmão. E aqui nós vamos desenvolver, nós já fizemos a cinta e a coraza. Agora nós vamos, sabe onde, irmão? No capacete da salvação. Capacete da salvação, tem os versículos aqui. Tomai também o capacete da salvação. 1 Tessalonicenses 5:8. Mas nós, que somos do dia, como que devemos ser? Sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete da salvação. Olha que impressionante, irmão. Vestir-se, aqui nós já tínhamos lido esse 59 desse 7, né? Mas, ó, quer ver, irmãos? Você vê que esse capacete, irmãos, atinge diretamente a nossa mente, os dardos inflamados quando ele vem. Você lembra que quando você vê um dardo inflamado, o que você levanta? O escudo, Braço né? da fé. Mas se o escudo, porventura, não for levantado, você tem o capacete, irmão. Que é o capacete da salvação. Porque a salvação, irmãos, é assim. Você sabe qual que é um dardo inflamado que atinge uma pessoa? Quando ela acha que a salvação está nela. Quando você tem uma percepção errada, por isso que, ó, olha como que é importante a percepção espiritual. A salvação não está feita em nós, está feita em Cristo apenas. Amém. Quando você tem o capacete, irmãos, da salvação, é porque você tem percepção que isso não está em você. Você vê o prejuízo calvinista, o que tem feito? Ó, irmãos, o prejuízo calvinista é fazer acreditar que a pessoa já está salva e é filho de Deus. Ó, como que a pessoa vive desleixadamente porque ela tem uma tal segurança, uma segurança falsa por um ensinamento errado, irmãos. Olha, irmão, como que a pessoa vai ser atingida? Ela vive despreocupadamente. Vamos ler Daniel capítulo 8, versículo 25. Um versículo que o irmão Heber passou para nós outro dia. Olha que impressionante isso aqui. Daniel, capítulo 12, eu acho que é, ou 10, 25. Bom, capítulo 8, 25. Vamos ver. Sim. Algum irmão, por favor, para ler. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes
príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Tá vendo, irmãos? Aqui ele mostra a aparição do iníquo, do anticristo, como que é o agir dele, né? Ele vai destruir aos que vivem, essa expressão, despreocupadamente. Por que uma pessoa pode viver despreocupadamente? Porque ele tem uma impressão errada da salvação. Mas você vê que terrível que é ter um capacete errado. Em lugar de ter um capacete mesmo, você tem um cartão na cabeça. Uma Não sei se eu caixinha, coloca consigo. na caixinha, abre uns buracos aqui, assim, né? E coloca uma caixinha na cabeça e você acha que aquilo é o capacete. É Ixi, aquela irmão, vem um dardo assim, atravessa o cartão, pronto, já era. Aqueles que vivem despreocupadamente, irmão, tem aquele conceito, tá salvo, salvo para sempre, não precisa se preocupar com mais nada, não é Aí, verdade? irmão, você acertou. Exatamente. Essa é a falsa sensação. Por isso, irmãos, você vê como que é importante, irmão, nós estamos revestidos com. Ó, esse aqui, 1 Timóteo, nós já tínhamos lido, mas vou ler de novo. Capítulo 1, versículo 4 ao 6. Nem se ocupem com fábula de genealogia sem fim. Você vê, a pessoa que não, que tem uma certa segurança e salvação, ela está distraída com muita coisa, como, por exemplo, genealogia. Você vê como que é? Sem fim ainda. Discussões sem fim. Antes promove discussões do que o serviço a Deus na fé. Ó, ora, o intuito da presente amonestação visa o amor, que procede de quê, irmão? Três coisas: coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Porque desviando-se algumas pessoas destas três coisas, perderam-se em quê, irmãos? Em conversa fiada. Palavras, aqui fala loquacidade frívola. Mas, irmãos, você vê como que é terrível, irmãos, nós não estarmos claros o que é a salvação. Irmãos, a salvação está em Cristo, não Amém. está em nós. Não aconteceu nada em nós. Por isso que exige de nós perseverarmos na fé todos os dias. Você percebe agora? Sim. O que é o capacete da salvação? Quando você tem clareza, irmãos, que tudo está feito em Cristo e nada em você, você persevera. Nós precisamos perseverar nele, nessa convicção, nessa fé. Nós precisamos perseverar naquilo que está feito em Cristo e não está em nós. Ah, que importante que é aqui. Ó, irmãos, coração puro. Salmo 51, 10. Creia em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mateus 5, 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aqui tem Samuel. Opa, vou para trás aqui. Samuel, 1 de Samuel 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura. Por quê? Porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Mas como diz aqui, O homem vê o exterior. isso, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê O coração. o coração. E, irmãos, coração puro está totalmente relacionado a somente nós amarmos ao Senhor e nada outra coisa. 2 de Coríntios, que o irmão Heber leu na reunião anterior, 2 de Coríntios capítulo 11, mostra isso, né? Como é que nosso coração não pode estar misturado? Você vê, uma pessoa pode se perder ou pode perder a sensibilidade quando ele está amando algo além do que realmente deve amar. Nós precisamos amar em primeiro lugar ao Senhor. Ó, como fala lá em Mateus, né? Vai falar assim: quem amar mais a seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Viu? Sim. Essa expressão aqui, amar mais. Você está vendo? Então, nós precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração. Consciência boa, irmãos, aqui tem Romanos 2,15, né? Está escrito aqui. Estes mostram a norma de lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e aos seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo. Você viu o mecanismo
da consciência agora, ela mostra o que está certa, certo? Testemunha aquilo que é verdadeiro e aquilo que é errado, e a pessoa vai fazer sua escolha. Ela escolhe fazer a vontade de Deus ou não. Agora, veja bem, aqui ainda, irmão, nós vamos precisar desenvolver mais ainda. 1 Timóteo 1,19, não precisa ir lá. Mantendo fé, ó, mantendo fé, e que tem que manter? E boa consciência. Porque alguns destes rejeitando a boa consciência, e nós ontem nós falamos, ó, com os irmãos, um exemplo de alguém que rejeitou a consciência. E nós usamos uma ilustração contrária, né? Lembra do capítulo 8 de João? Capítulo 8 de João registra aquela mulher que foi levada pelos religiosos para ela ser apedrejada, para que o Senhor fosse pegue na verdade. Porque a lei de Moisés dizia que uma mulher que foi se encontre em adultério, ela tinha que ser apedrejada. Mas o interessante é que para você ter adultério, você tem que ter quem? Um homem e uma mulher, mas ela estava só a mulher, você vê como que é, né? Você percebeu? Só estava a mulher lá, cadê o homem, né? Porque já que eles querem praticar justiça, deveria levar também quem? O homem e a mulher, né? Não é? Mas ali Apedrejar os estava só a dois. mulher. Aí eles indagaram e tentaram e forçaram o Senhor dizer, né, e tal. Aí o Senhor, ao último, por insistência, ele vai dizer: quem esteja sem pecado seja o primeiro a jogar a pedra. O que diz a expressão bíblica? Eu acho que é o versículo 4 do capítulo 8. Ele diz assim: e acusados pela sua consciência, um a um foram se retirando, desde o maior até o menor. Não fala assim? Não, não é O o 4. sentido normal de uma consciência ativa, vamos falar assim, uma consciência boa, é quando vem a voz da palavra de Deus e diz: isso está errado. Então você reage favoravelmente àquilo. Mas vamos dar uma hipótese agora. Vamos fazer uma hipótese. Vamos supor que essas pessoas, quando o senhor falasse assim, seja o primeiro a jogar a pedra, e um deles pegasse a pedra e jogasse contra a mulher. O que significaria isso? Que a pessoa não A tem consciência deles não está funcionando. Tá vendo a diferença agora? É, verdade. É, Porque eles a se acham, consciência, porque eles se pode acham falar. sem pecado. Porque eles se acham sem pecado na consciência, eles atiram a pedra. Isso, exatamente. Porque se eles não percebessem sua situação, porque a palavra tem essa finalidade, irmão, não se expor. E nós precisamos reagir favoravelmente a falar interior em nosso coração que nos diz, irmãos, isso está errado, isso está certo, que é o guiar do Espírito, é a voz do Senhor em nosso interior nos dizendo, essa consciência, você reage àquilo. Mas quando o Espírito vai falando, a palavra vem falando e você ignora os sinais, né? O vermelho, toda hora o vermelho, vermelho, vermelho. Chega um momento, o que acontece com essa consciência, irmão? É Cauteriza, cauterizada. deixa de ser boa. Por isso É, que nós precisamos manter uma boa consciência, mantendo a fé e uma boa. Boa boa consciência. consciência. Porque alguns tendem a rejeitar. Você está vendo que pode rejeitar a boa consciência? O que acontece com essas pessoas, irmãos? Vieram a naufragar na fé. Olha, e não é pouca coisa, irmão, rejeitar uma boa consciência. 2 Timóteo 3, 1:3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações noite e dia. Tem muitos versículos, só que eu escolhi esses aqui. 1 de Pedro 3,16. Tendo boa consciência para que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados. E os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Irmãos, como é que nós experimentamos a limpeza agora? Hebreus 9,14. Muito mais, sangue de Cristo, que ele, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas
para Amém. servirmos a Deus vivo. E por último, Amém. 1 de João Amém, irmão. 1:9. Se confessarmos, ó irmãos, simples assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus seja louvado, irmão. Amém. As armas de nossa milícia não são carnais. Você está vendo, irmão? Amém. São poderosas em Deus para derrubar todo pensamento à obediência a Cristo. Oh, glória a Deus, irmãos. Amém. Maravilhoso. Amém. Deus seja louvado. Ó, nós vamos prosseguir Amém. aqui, então. Ah, eu, eu, é, eu acho que, sim. Nós estamos em consciência boa, né? Agora é fé sem É. hipocrisia. Olha aqui esses versículos, irmão. Depois os irmãos vão ter à disposição essa apostila para vocês poder ainda ler com mais tranquilidade, né? Segundo Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 18. Versículo, meus irmãos, que aproveita se alguém dizer que tem fé e não tem obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Ó, irmãos, fé sem hipocrisia, que vai falar aqui, está relacionado justamente a nós vivermos aquilo que nós estamos falando, ou aquilo que nós acreditamos. Irmãos, se nós dizermos que nós somos peregrinos nesse mundo e que nós estamos só de passagem nesse mundo, eu vou fazer a pergunta, mas ninguém precisa responder, viu? Será que nós estamos vivendo como aqueles que não são mesmo desse mundo? Como peregrinos? Você vê que forte, né, irmão? 1 de Pedro 1:22. Tendo purificado vossa alma na obediência à verdade, que leva a amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ó, irmão, você está vendo, irmãos, o amor sem hipocrisia. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e verdade. Tá vendo que a fé está associada ao amor? Tem como desvincular isso aqui? Mateus 6, 1 ao 6. Guardai-vos de exercer vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás a teu pai, que está em secreto, e ali vocês podem ler os versículos de 1 ao 6, né? É muito bom, irmãos. Isso aqui é muito prático. 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Estou acelerado, porque senão não chego. Por isso, celebramos a festa, não como um velho fermento, nem com fermento de maldade. Por quê, irmãos? Eu vou falar para os irmãos. Na antiga aliança, ou você confessava que não conseguia cumprir os mandamentos de Deus, ou você era hipócrita, como eram os fariseus, né? Porque eles se captavam que cumpriam a lei. Mas cumpria coisa nada, irmãos. E se enganavam a si mesmos. Então é um fermento do antigo, né? Do antigo, porque não realmente não conseguia você ter realidade aquilo, né? Ó, e da malícia, mas com asmo de sinceridade e de verdade, que somente pela graça de Deus nós podemos ter essa realidade, irmão. Viver realmente aquilo que nós cremos. Isso chama-se fé sem hipocrisia, irmãos. Maravilhoso, hein? Deus Amém. seja louvado. E aqui, irmãos, nós vamos prosseguir agora. Nós já falamos sobre o capacete, agora nós vamos falar sobre os pés da pregação, preparação do evangelho, né? Calçando os pés da preparação do evangelho da paz. E essa frase é muito importante. Evangelho da... Paz. Por que, irmãos, evangelho da paz? Porque nós, e qualquer pessoa que nasce nesse mundo, ele tem paz com Deus ou não? Não. Ele está debaixo da Da ira. ira de Deus. Está sobre ele o quê? A condenação. Condenação. Mas quando chega o evangelho para ele, irmãos? Quando chega o evangelho para eles? Aí tem paz com Deus. Ei, glória a Deus! Amém.
Ó, capítulo, algum irmão para ler, por favor, capítulo 5 de Romanos, versículo 1 e 2, por favor. Justificados, pois, Justificado. mediante Pode ler, irmão. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé Olha. a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ó, aqui Aleluia. meu calçado aqui na figurinha tá meio furado, viu? Mas tá dando a ideia aqui do calçado, tá bom? Esse, ó, Romanos 10:15. Isso aqui, irmão, extraordinário. Ó, e como pregarão se não forem enviados, irmão? E como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Oh, coisa maravilhosa, né? E nós precisamos lembrar aqui o que o Senhor fez com seus discípulos após a ressurreição. Jesus, aproximando-se deles, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, olha, irmão, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou Amém. convosco todos os dias até a consumação do século. Alguém falou uma vez, né, que nós ouvimos. Não, essa questão de pregar evangelho é só para os discípulos. Porque agora é o Espírito que vai atrás das pessoas. É assim, irmãos? Não Não, é assim. Irmãos, eu falo para vocês. Paulo falou uma frase, né? Daqui, 2 Timóteo capítulo 2:2, aqui embaixo. O que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas? Agora, eu pergunto para os irmãos. Paulo, quando nós lemos lá no Atos dos Apóstolos, como que ele era, né? Ah, ele estava assim só calculando quando a pessoa viesse falar com ele. Não, irmãos, ele entrava na sinagoga e ia lá, falava e pregava, e ele está dizendo assim para seu cooperador Timóteo, um jovem, fala assim, o que de minha parte ouvistes, e quantas coisas ele provavelmente ouviu que Paulo viveu por causa do evangelho. Ó, o que você ouviu através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite os homens fiéis e também Amém. idôneos para instruir os outros. Tá vendo, irmão? Que Amém. coisa impressionante. Fala para mim se Verdade. isso não é evangelho. 1 de Amém. Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vossos corações, estando sempre, irmãos, preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão de vossa experiência que há em vós. amém. Aí, ainda não vai parar. Olha que coisa aqui. Olha que tremendo aqui. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E como pregará? Nós já limos, né? Agora, Isaías 52:7. Como são velhos sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, de que proclamam a paz, de que anuncia boas novas e de boas coisas, e de que proclama a salvação. Eis que de Sião o teu Deus reinará. E esse aqui, Amém. irmão, 2 de Timóteo 4:2. Algum irmão para ler, por favor. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Tá vendo, Doutrina. irmãos? Amém. Olha que impressionante, irmãos. Como nós precisamos realmente abrir a nossa boca e falar do Evangelho. Que o Senhor Amém. possa nos encorajar e nos proporcionar e equiparmos para nós sermos aqueles que ousadamente falam desse amor do Evangelho, o amor a Deus através do Evangelho. Aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, irmãos. Irmãos, quando você vai no capítulo 2 de Efésios, Paulo vai dizer uma coisa que
É impressionante. E eu vou ler para os irmãos, porque vale a pena, irmãos. Eu falo que a gente está correndo com o tempo, mas isso aqui, irmãos, eu espero que todo mundo já conhece, né? Todo mundo conhecemos, eu conheço também, você também. Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 6. É muito rico, irmão. Oh, irmão. Você quer ver o conteúdo do Evangelho, irmão? O Evangelho da preparação do Evangelho da paz. Olha que impressionante, irmão. Efésios capítulo 2, versículo 1. Quem quiser ler, irmão, pode ler. Qual versículo que é? Do 1 ao 6. Ah, Aquela frase é capítulo 2, versículo 1 ao 6. Aquela frase inicial, que você já conhece, né? Diz assim, ele vos deu vida. Aquela frase não existe, né? não. Então, você começa lendo a partir do estando Estando vos... vós mortos. Isso. Pode ler, irmão. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo Aleluia! rico, rico em misericórdia, por Amém. causa Amém! do grande amor com que nos amou, e Amém. estando nós mortos em nossos delitos, nos Amém. deu vida juntamente com Cristo. Amém. Pela graça sois salvos. Amém. Aleluia! Juntamente com Ele, nos Amém. ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Em Cristo Cristo. Jesus. Oh, Amém. que impressionante. Eu Amém. fico empolgado com isso aqui, irmão. Porque, irmãos, ele conclui o evangelho dizendo que você está sentado à destra da majestade dessa altura. Que é isso, irmão? Ó, Amém. pensa comigo. Ele começa dizendo que você está lá no inferno, lá nas trevas. Sim. E termina esse versículo 6 dizendo que você está sentado ao lado dele. Que é Amém. isso, irmão? Amém. Aleluia. O que Maravilha. aconteceu para que isso aconteça? O que aconteceu para que seja real? Que coisa impressionante. Esse Amém. é o evangelho da paz, irmão. E nós precisamos levar as pessoas. Oh, irmão, sabe, tem uma frase que nós escutamos com a Lília bastante agora. Eu nunca tinha ouvido isso. Puxa, que coisa linda, irmãos. Amém. Quando a Aleluia. pessoa fala assim, você abriu tua boca e se apresentou o evangelho, e a pessoa fala assim, nunca tinha visto isso, nunca tinha ouvido isso. Aí a gente pergunta uma pessoa, fala assim, fulano, olhe para mim, fulano, fala assim desse jeito, viu? Bem forçado mesmo. Você consegue se enxergar lá sentado à destra? E ele fica assim, leva um choque, irmão, porque nunca tinha ouvido isso. Isso fez o evangelho, irmãos. Não se Amém. fez sentar à destra da majestade nas alturas. Amém. Que coisa tremenda, irmãos. É demais, né? Glória a Deus. Desculpa a empolgação, irmão, mas é muito bom isso aqui. Vamos Amém, voltar irmão. agora. Vamos ver se nós conseguimos. Nos está faltando o escudo e o capacete. Irmãos, isso aqui é muito comprido. Não vai dar para terminar. Porque se eu desenvolver isso aqui, vai ser muito rápido e não vai ter aproveito. Eu acho que até aqui nós conseguimos aproveitar bastante. Amém. Então, uma hora a gente Amém. poder prosseguir nesses dois ali, que é tremendo. Isso aqui, escudo e espada, é uma coisa maravilhosa. Deus seja louvado, irmãos. E Amém. aí a gente Amém. prossiga no Amém. compartilhar, então. Amém. 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 Deus seja louvado.